Capítulo 810. Uma catedral. Chegamos ao mesmo julgamento. Klein olhou para a ruína à sua frente enquanto murmurava silenciosamente para si mesmo. Naquele momento, a pequena quantidade de luar carmesim que penetrou na névoa se espalhou pelo prédio desmoronado. Comparado com antes, era muito mais rico em cores, quase se aproximando da cor do sangue. Klein manteve a atitude fria que é marca registrada de German Sparrow ao dizer de maneira imperturbável: onde você explorou anteriormente? Enquanto falava, Klein olhou para a lanterna na mão do enforcado, que permaneceu intacta apesar de todas as provações. Ele inconscientemente tensionou os músculos e a pele quando viu o brilho da chama. Embora a chama tenha sido contida por um vidro grosso e uma moldura de metal, ela ainda o deixou com um pouco de medo. Alger não percebeu as pequenas mudanças em German Sparrow quando ergueu a mão direita empunhando a adaga e apontou para o edifício mais grandioso em meio às ruínas. Lá, tudo o que restou do edifício foi a sua estrutura principal. Era impossível saber como era originalmente. As únicas coisas que só puderam ser determinadas foram que tinha paredes grossas com janelas estreitas, e a escala do edifício e a sua magnificência. Além disso, já teve um pináculo e uma torre do relógio. Tinha uma fachada espartana e uma arquitetura antiga. Este é um estilo arquitetônico do início da Quarta Época. Existem registros disso no cânone da Igreja das Tempestades. Disse que, naquele período, as diversas igrejas usaram tais estilos para construir suas catedrais de forma generalizada. Alger teve uma profunda impressão sobre as ruínas. Ao longo dos anos, folheou muitos livros e adquiriu bastante conhecimento. Sua maior característica é o templo encontrado acima e as catacumbas encontradas abaixo. A vida e a morte foram unificadas aqui. No entanto, não posso confirmar se o interior da antiga catedral é como descrevi, pois nunca me aventurei profundamente nela. Este pode ser um estilo arquitetônico deixado para trás desde a Terceira Época. Klein fez um palpite enquanto caminhava direto para a abertura da porta anormalmente enorme da antiga catedral. Ao manter a lanterna atrás de si, aproveitando apenas a luz emitida por ela, ele não precisava sofrer com o medo do fogo. A dupla subiu rapidamente as escadas branco-acinzentadas que eram ridiculamente altas e chegaram à abertura da porta. No interior, viram restos de colunas de pedra e arcos que se estendiam para cima em direção ao centro. Klein não estava com pressa de entrar. Ele enfiou a mão esquerda no bolso e tirou uma moeda de ouro enquanto permitia que ela passasse entre o dedo enquanto aparentemente murmurava alguma coisa. De repente, ele jogou a moeda de ouro e abriu a palma da mão para aguardar sua descida enquanto dizia ao enforcado: como você determinou que nas profundezas desta catedral há algo de valor que não é menor que o das cartas da blasfêmia? Depois de dizer isso, ele olhou para a moeda de ouro que havia caído em sua palma antes de guardá-la. Alger apontou para dentro e disse: eu já disse que minha força era inferior à de Quilangos e não fui tão fundo quanto ele. Eu não tinha ideia do que ele viu, exceto o julgamento de que havia algo extremamente precioso e importante em seus comentários. Além disso, era algo que apenas um verdadeiro sequência 5 poderia obter. No entanto, os murais perto da entrada e as marcas no chão podem explicar alguma coisa. Klein assentiu e passou pela abertura da porta escura que o luar carmesim não conseguia iluminar. O sobretudo preto que ele usava tremulava suavemente atrás dele enquanto Alger segurava uma lanterna e apertava sua adaga enquanto seguia atrás. Ao passar pela abertura, Klein usou o luar carmesim que brilhava na abertura da cúpula para ver o salão de considerável profundidade à frente. Algumas das antigas colunas de pedra que o sustentavam já haviam quebrado. No final não havia altar, nem escadas que levassem para cima.
Estava completamente escuro e difícil ver os detalhes. Parecia que levava ao subsolo. Não é um templo em cima e uma catacumba embaixo. O templo fica no subsolo nas catacumbas? É impossível determinar isso. Só saberemos se aventurarmos para baixo. Klein inconscientemente olhou ao redor e descobriu portas laterais ao longo dos dois lados, mas as regiões para onde elas levavam já haviam desmoronado completamente, sem nenhum caminho utilizável. Os murais perto da entrada e as marcas no chão, ele se lembrou do que o enforcado acabara de dizer e deu 2 passos diagonais antes de libertar o invisível espectro Senor. Com sua visão noturna, ele começou a observar os murais restantes. O fundo do mural era uma montanha imponente e magnífica. No seu pico havia uma cruz gigantesca coberta por um brilho lustroso. Na frente da cruz havia figuras grandiosas e anormais agrupadas. Eram anjos com 2 asas, 4 asas ou 6 asas. Isso. Klein deu uma olhada superficial e sentiu uma forte sensação de familiaridade. Ele já tinha visto um mural semelhante antes, no mausoléu do blasfemador Amon. Quando voltou a se concentrar, Klein rapidamente percebeu a diferença. Não havia os 2 bebês que representavam Amon e Adam, nem havia anjos de 12 asas. A grande figura em frente à cruz manteve os braços contra o peito enquanto segurava uma ardósia antiga e espartana. A ardósia foi desenhada de forma extremamente indistinta, ainda assim, parecia antiga e jovem, sagrada e sinistra. Estava em extrema contradição. Ardósia. As pupilas de Klein dilataram-se ligeiramente quando um termo específico surgiu em sua mente. Ardósia da blasfêmia. Este é provavelmente aquele antigo deus do sol, o Senhor que criou tudo o que a cidade de prata adora. Na verdade, a ardósia da blasfêmia está intimamente relacionada a ele. Eu me pergunto se esta é a primeira ardósia da blasfêmia ou a segunda. Klein adivinhou aproximadamente a entidade venerada da catedral, e também começou a acreditar que as profundezas das ruínas escondiam itens muito valiosos e importantes. Ele desviou o olhar do Senhor e permitiu que a marionete se voltasse para o chão. Além das pedras estarem cobertas de rachaduras e algumas marcas estranhas restantes, elas eram de cor vermelha escura, menores que a testa de um humano. Elas se sobrepunham às vezes enquanto se estendiam até o final do corredor. Naquele instante, uma cena apareceu naturalmente na mente de Klein. Os crentes devotos ficaram prostrados no chão enquanto avançavam, batendo com força a testa no chão depois de percorrer uma certa distância, deixando o sangue escorrendo. Percebendo German Sparrow olhando ao redor sem qualquer escrutínio, Alger sondou o antigo deus do sol. Naquele momento, ele sentiu a sensação desconcertante de um vento frio soprando do lado de German Sparrow. Ele suspeitava que escondidos ao redor deles havia sombras ou fantasmas. Relembrando as estranhas restrições sob as quais o babuíno mutante de cabelos encaracolados sofria, Alger fez uma vaga teoria que não expressou. Ao ouvir a pergunta do enforcado, Klein teve vontade de rir e responder: "Você também pode chamar ele de Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente", mas ele sentiu que tal tom e escolha de palavras estavam mais próximos do louco e não de German Sparrow. Por isso, ele se conteve e assentiu levemente. Não é difícil entender. Alger silenciosamente soltou um suspiro de alívio enquanto mantinha uma sensação de antecipação pelo item enterrado nas profundezas da catedral. Os 2 decidiram caminhar simultaneamente em direção ao final do corredor. Quando se aproximaram, Klein finalmente viu a escada para baixo. Uma área subterrânea? Ele perguntou sucintamente. Alger balançou a cabeça. Não posso ter certeza. Eu nunca desci. Embora Quilangus tenha tentado se aventurar,
Ele retornou em menos de 10 minutos com sua aura ficando relativamente fraca. Klein assentiu pensativamente e disse de passagem: você parece estar muito familiarizado com ele. Se fosse dito por qualquer outra pessoa, Alger teria fingido não ter ouvido ou respondido diretamente. Mas no fundo de seu coração, o mundo German Sparrow era o adorador do Senhor Louco. Suas perguntas poderiam representar as intenções daquela existência, então ele precisava encará-las seriamente. Depois de deliberar por alguns segundos, Alger disse em voz profunda: éramos concidadãos e servos da mesma catedral. O padre lá era uma pessoa facilmente irritável e que gostava de punir os criados. Quilangos não aguentou e fugiu secretamente para se tornar um pirata. Então existia um passado assim. O senhor enforcado também é um homem com uma história. Klein não investigou mais profundamente enquanto descia as escadas nas ruínas extremamente silenciosas da catedral. Embora seus passos fossem extremamente leves, eles ainda soavam óbvios em tal ambiente enquanto ecoavam. Logo, os dois chegaram ao final da escada e viram a abertura de uma porta em arco. Em ambos os lados da abertura havia duas sombras que permaneciam ali silenciosamente de uma forma imutável. Klein e Alger pararam ao mesmo tempo enquanto olhavam para as duas sombras, apenas para descobrir que eram duas estátuas de pedra. Ambas eram homens com a superfície branco-acinzentada. Um deles usava uma armadura que lembrava um barril, e o outro usava uma jaqueta que parecia mais contemporânea. Suas expressões estavam se contorcendo de dor enquanto seus olhos se projetavam como se estivessem olhando para alguma coisa. Ao ver esta cena, Klein percebeu algo ao relembrar o encontro lá fora. Ele e Alger também mostraram sinais de petrificação, e ficaram gratos por terem se livrado dos efeitos, ou poderiam realmente ter se tornado estátuas. Não me diga que são humanos que se depararam com a mesma situação. Se tivéssemos ficado petrificados, seríamos transferidos para cá, montando guarda nesta porta que não se abre há séculos ou mesmo milênios. A fonte desse poder petrificante não tem medo dessas ruínas? Klein sentiu um horror inexplicável quando seu couro cabeludo formigou. Ele controlou suas emoções e virou a cabeça para olhar para o enforcado. Ele descobriu que as pupilas do homem grosseiro também estavam dilatadas e segurava a adaga com força. O senhor enforcado chegou à mesma conclusão sem que eu precisasse falar mais. Klein apontou para a abertura da porta e disse: pode haver ainda mais estátuas de pedra lá dentro. Alger acenou com a cabeça enquanto dizia preocupado e brincando: esperemos que não nos vejamos. Se estivermos convencidos de que escapamos dos efeitos da petrificação, apenas para ver nossas estátuas nesta área subterrânea, isso seria uma história de terror. Klein pensou por 2 segundos e disse ao enforcado: você tem visão noturna? Seu verdadeiro significado era que a luz da lanterna era especialmente atraente nas catacumbas escuras e poderia facilmente causar desenvolvimentos indesejados. Portanto, era melhor apagar a chama se ele tivesse visão noturna. E ele acreditava que o senhor enforcado era capaz de ler nas entrelinhas. Alger respondeu francamente: sim. Como um Beyonder do caminho do marinheiro que sabia mergulhar, era fato que ele tinha visão noturna. Klein olhou para ele sem dizer uma palavra, mas o que ele queria dizer era óbvio. Então por que você ainda usa uma lanterna? Alger respondeu seriamente: em primeiro lugar, é para desorientar o inimigo, fazendo-o acreditar instintivamente que não tenho visão noturna por causa do uso de uma lanterna. Quando eles destruírem minha lanterna e tentarem criar um ambiente escuro, eu lhes darei uma surpresa agradável. Que sinistro! Klein ficou momentaneamente sem palavras. Alger continuou: em segundo lugar, é para evitar situações semelhantes às da Cidade de Prata.
pode haver uma escuridão extrema espreitando na escuridão completa. Faz sentido. Klein não insistiu que Alger apagasse a lanterna quando ele passou pelas duas estátuas de pedra. Sob seus olhares congelados pela dor, ele entrou na entrada que levava ao subsolo. Como ele não sabia o que as estátuas petrificadas representavam, nem se elas estavam completamente mortas, Klein não tentou quebrá-las para obter suas características de Beyonder e itens místicos. Ponto.